Olá, muito bom dia para você. Está começando mais um Poder e Negócios. A gente continua a nossa rodada de entrevistas sobre as eleições de 2022. Quais os cenários que se desenham para as eleições, tanto no estado quanto no país. A gente recebe aqui no estúdio o presidente do Partido Democratas, aqui em Pernambuco, Mendonça Filho. Presidente, muito bom dia. Obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Eleições 2022, claro, já começaram a se desenhar há muito tempo, né? Até porque essas devem ser eleições bastante disputadas, devem ser eleições ainda muito tomadas pela emoção e pela polaridade. Agora, o seu partido, o partido do qual o senhor é presidente, o Democratas, se funde com o PSL para criar um novo partido, de forma que haja competitividade, né? Possibilidade de competitividade nas eleições de 2022. Quem será Mendonça Filho nas eleições do ano que vem? Bom, Isli, primeiro prazer estar participando aqui do seu programa, Poder e Negócios e conversando com boa parte da população pernambucana por meio desse bate-papo. Eu diria que Mendonça Filho será Mendonça Filho, aquele que cumpre um papel de protagonismo na política pernambucana, de afirmação do cenário nacional e local, que tem uma história de vida dedicada à vida pública. Boa parte da minha existência foi dedicada à função pública. Num período mais recente, eu me orgulho muito do período que vivi como ministro da Educação por quase 2 anos, uma fase que pode-se dizer bastante transformadora do ponto de vista de proposições históricas, como, por exemplo, a reforma do ensino médio, base curricular, nova, que não existia, na verdade, foi criada a partir dessa movimentação, muitas parcerias com estados e municípios na educação básica, educação infantil, fundamental e ampliação de políticas públicas de sucesso que nasceram em Pernambuco, como, por exemplo, o modelo de escolas em tempo integral. E a partir da história que eu vivi e que construí, graças a Deus sempre reta e bem posicionada e honesta, como deve ser a postura de um homem público, poder contribuir em 2022 para um bom debate. Meu campo de atuação política é um campo de oposição, historicamente, no Estado, contra o PSB e o PT. Serei candidato a deputado federal nas próximas eleições e, evidentemente, ajudarei a construir o palanque oposicionista em Pernambuco. Nós temos 3 nomes cogitados para figurar como candidato ao governo do Estado. O nome de Anderson Ferreira, que é prefeito de Jaboatão dos Guararapes, o nome de Raquel Lira, que é prefeita de Caruaru, e o nome de Miguel Coelho, que é prefeito de Petrolina. Os 3 têm, eu diria, história e o que apresentar. O meu partido apresenta o nome de Miguel Coelho e espero que a gente possa construir essa unidade para que tenhamos competitividade, como você falou, no processo eleitoral de 2022. O senhor acredita que esses 3 nomes que o senhor citou, prefeitos de 3 das principais cidades do estado, né, das maiores cidades, especialmente as cidades do interior, haverá a possibilidade de algum desses nomes ser vice do outro? Bom, eu não posso falar por ninguém, né? É lógico que as qualidades dos 3, eu diria, são qualidades que permitem a que eles possam ser candidatos ao governo do Estado, né? E não seria demérito para ninguém figurar ou compor a chapa na condição de vice, ou mesmo de disputar o cargo de candidato ao Senado, seja ele quem for dos 3 nomes cogitados. Nós temos outros quadros qualificados, cito sempre o nome de uma amiga e parceira de partido e de história de vida pública, que é Priscila Krause, que é deputada estadual bastante atuante, e a gente vai debater isso de forma aberta. O momento atual é um momento de que cada um se apresente ao eleitor pernambucano. Nós filiamos Miguel Coelho no Democratas, ele é um jovem prefeito competente da cidade de Petrolina, tem saído muito bem, foi reeleito com uma margem de votos extraordinária, tem se mostrado muito versátil, é pouco conhecido na região metropolitana do Recife
e no Agreste, a sua base mais forte é o interior, o sertão pernambucano, mas ele tem talento para isso. Eu não vou dizer o contrário de Raquel. Raquel também é jovem, competente, trabalhadora e tem se destacado e foi reeleita prefeita de Caruaru. E o mesmo eu digo de Anderson. Agora, eu acho que a fase atual é uma fase de cada um ocupar o seu território, o seu espaço político, apresentar suas ideias, debater com o eleitorado, trazer sugestões, opiniões e trazer algo que possa ser um projeto para o futuro para Pernambuco. Esse projeto não pode ser individual, a gente tem que construir de forma coletiva, colegiada, interagindo diretamente com a população pernambucana, para que a gente tenha, em 2022, uma candidatura de fato competitiva para o governo do Estado, derrotando o PSB, que já governa Pernambuco junto com o PT há 16 anos. O senhor falou em três nomes fortes, três nomes que têm tido um protagonismo muito forte, não só nas suas cidades, mas também em todo o estado. Como é que o seu grupo político está lidando com esse protagonismo, no sentido de que é possível a candidaturas separadamente ou o grupo entende que é preciso se unir para conseguir, de fato, peitar o PSB e a candidatura que vai vir? Bom, é uma pergunta que sempre está no ar e nos debates políticos. Se, porventura, a melhor estratégia é uma divisão com 2 candidatos ou até 3 candidatos ou uma candidatura única. Eu sempre defendi e defendo insistentemente a tese de candidatura única. Aliás, você acompanhou, e o eleitor pernambucano também, o processo eleitoral do ano passado para prefeito do Recife, onde eu concorri como candidato a prefeito. Não fui para o segundo turno junto com Priscila por 2 pontos percentuais, ou seja, uma margem muito estreita. E quem passou para o segundo turno foi Marília e João Campos. Todos muito parelhos, né? A distância minha para Marília foi de 2 pontos percentuais, cerca de, para João Campos, de 4 pontos percentuais. Ou seja, na margem de erro, estavam todos embolados. Só que a estratégia da oposição de ter mais de uma candidatura relevante no espaço da oposição permitiu que as candidaturas que fossem para o segundo turno fossem 2 primos, um no PT, outro no PSB. Então, eu espero que no cenário estadual a gente não possa ter a repetição desse quadro de 2020. Foi uma lição. Foi uma lição. Foi uma lição. E nesse caso é importante que a gente tenha uma única candidatura. Eu não diria que 2 candidaturas comprometam o projeto da oposição. Eu acho que não dá para você ser taxativo, definitivo nessa afirmação, até porque o cenário da disputa na capital é diferente do quadro eleitoral do interior. Cada um dos 3, para se candidatar ao governo, a vice-governador ou a senador, a senadora, no caso de Raquel, é necessário você renunciar ao mandato, o que é uma tremenda responsabilidade, o que não ocorria no caso da eleição de 2020. As pessoas podiam disputar, quem era deputado, por exemplo, como qualquer um que ocupava uma vaga na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal, o cargo de prefeito ou prefeita, sem precisar renunciar. Foi o caso de Marília. Nesse caso, para disputar o cargo de governador ou governadora, vice-governador, vice-governadora ou senador e senadora, é necessário renúncia do mandato de prefeito de Jaboatão, Caruaru ou Petrolina, o que muda muito o cenário. Então, eu espero que a gente possa ter coesão, responsabilidade e tenhamos a consciência de que a unidade é o melhor caminho, mais viável para alcançarmos a vitória no pleito eleitoral de 2022. O seu grupo político, que se apresenta como oposição no Estado, tem os seus quadros muito bem definidos. O senhor citou aí 3 dos principais nomes que podem ser candidatos ao governo. Enquanto isso, o PSB não deixa claro ainda, ou pelo menos oficialmente, quem será o candidato pelo partido ou pelo grupo político. De que forma isso ajuda ou atrapalha a oposição? Eu acho que ajuda a oposição na medida em que eles partirão um pouco mais tarde para o processo eleitoral. Se nós repetirmos uma análise
do que ocorreu no processo eleitoral do Recife, da capital pernambucana, nós verificaremos que ocorreu uma situação onde o nome do atual prefeito eleito e já empossado, João Campos, foi lançado muito antes, ou seja, foi trabalhado com muita antecedência. No caso do candidato ao governo do Estado pelo PSB e com apoio do PT no próximo ano, o quadro ainda está indefinido, incerto. Há muita discussão se porventura estarão juntos ou não, PSB e PT, se terão uma candidatura única ou não. Eu entendo que eles estarão juntos. Aliás, se você analisar a história política de Pernambuco nos últimos 20 anos, aqui de domínio da capital do Estado, se revezaram, PT e PSB. 12 anos de PT, 8 anos de PSB, partindo agora para o 9º ano de PSB. Então, eles muitas vezes se dividem numa estratégia eleitoral, mas estão juntos do ponto de vista de oferta de caminho político para Pernambuco. O que é que eu acho? É que o pernambucano cansou e quer, eu digo, caminhos novos, né? Pernambuco é um estado que, no meu modo de ver, perdeu posição relativa no cenário nacional, Bahia e Ceará crescendo mais do que o estado de Pernambuco, até estados menores como Paraíba e Alagoas, com outras condições de crescimento comparativamente a Pernambuco em termos proporcionais. Há um estado de espírito hoje que é muito contra o empreendedorismo no estado, alta carga de impostos, ICMS dos mais elevados do Brasil. Eu falo de ICMS de combustíveis como gasolina, diesel, gás de cozinha que atende a dona de casa, super elevado. E PVA em Pernambuco é caríssimo. Quem tem um veículo usado, uma motocicleta, sabe do que eu estou falando. Quem reside, Isley, na fronteira entre Pernambuco e Paraíba, vai matricular o carro na Paraíba, porque o IPVA lá na Paraíba é mais barato do que em Pernambuco. Então, há uma cultura contra o desenvolvimento da atividade empresarial, pequeno comércio, pequena e média indústria, e isso afasta o investimento. Quando você afasta o investimento, diminui a oferta de oportunidade de trabalho. E não é por outro motivo que Pernambuco hoje é um dos estados de maior taxa de desemprego do Brasil. Então, se você não tem oportunidade de trabalho, se a violência em Pernambuco é crescente, se porventura a atividade do turismo não é explorada como deveria, se a infraestrutura do estado está sucateada, basta andar pela 232 ou as principais rodovias do estado, se a saúde vai de mal a pior. Então, eu acho que há claramente um estado de espírito de desejo de mudança por parte do eleitor. O que cabe ao nosso candidato ou candidata ao governo é interagir com o eleitor, levar essa mensagem, apresentar ideias e propostas que possam sinalizar para um futuro diferente e melhor para a nossa população, investindo nos serviços básicos, que eu já citei, em educação, que é fonte de transformação social e, evidentemente, recolocando Pernambuco na posição de liderança que sempre teve no cenário local, regional e nacional. O senhor foi governador do estado, vice-governador do estado, governador do estado na sequência, ministro da Educação, deputado federal por vários mandatos, sempre pelo Democratas, o partido o qual o senhor preside hoje. E o senhor agora também será o vice-presidente nacional do União Brasil, partido que se desenha a partir da fusão entre DEM e PSL. Qual é a perspectiva dessa fusão entre esses dois partidos que têm suas semelhanças? Bom, primeiro eu acho que a gente precisa fazer um olhar para algo que aconteceu no cenário político institucional brasileiro que muita gente não percebe, principalmente quem não acompanha a política de perto. É que nós tivemos uma mudança bastante significativa na legislação eleitoral, onde no passado você tinha os partidos que podiam se coligar, se juntar para a eleição dos deputados estaduais, vereadores e deputados federais, chamada coligação na proporcional, para usar o jargão, a linguagem técnica adequada. Que era algo temporário ali. Eles faziam uma união temporária para a eleição, onde um candidato de um partido, ele somava os votos com um candidato de outro partido
para que eles pudessem fazer o número de vagas para ocupar uma vaga na Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados. Essa legislação mudou. Agora, cada partido vai ter que fazer o seu dever de casa sozinho. Ele não vai poder se juntar, se somar nesse artifício que era permitido pela legislação eleitoral. Com isso, a gente vai ter poucos partidos que sobreviverão a essa nova realidade. Então, o movimento de fusão do DEM com o PSL, ele é também consequência dessa mudança na legislação eleitoral, que induz a que a gente tenha um número menor de partidos, que no meu modo de ver é algo positivo. A democracia brasileira deve ter aí cerca de 30 partidos com assento no parlamento. Nenhuma democracia do mundo contemporâneo tem um quadro de tamanha fragmentação partidária. O eleitor, aquele cidadão que está nos assistindo, pode dizer, mas o que é que tem a ver isso comigo? Quando você tem uma excessiva fragmentação, um número de partidos muito grande no parlamento, você diminui a governabilidade, o exercício do poder. E quando você diminui a governabilidade, você aumenta o poder de barganha de partidos menores em desfavor da própria população, porque essa briga de espaço de poder, uma fragmentação tremenda no parlamento, quem sai prejudicado é a própria população. Então, o quadro partidário vai tender a se enxugar, diminuir, e com esse enxugamento do quadro partidário, a gente vai ter uma maior facilidade de governabilidade. Os americanos chamam accountability, que é o poder do povo de acompanhar o exercício do poder por parte do seu representante, por exemplo, no parlamento. No Brasil é difícil o eleitor acompanhar o desempenho do seu deputado. Com a redução do número de partidos, a gente vai ter maior facilidade para que o eleitor acompanhe o exercício do mandato do parlamentar e, consequentemente, eu acho que vamos facilitar a governabilidade no Brasil. Vamos fazer o seguinte, a gente vai agora para um rápido intervalo e na volta a gente continua essa conversa com o Mendonça Filho, o presidente do DEM aqui em Pernambuco. Não sai daí que a gente volta já. De volta com o Poder e Negócios. A gente continua aqui o nosso papo com o presidente do Partido Democratas aqui em Pernambuco, Mendonça Filho. Ele que é também o vice-presidente do partido que se forma agora dessa fusão entre DEM e PSL. A gente estava falando sobre isso, presidente. E qual vai ser a importância dessa fusão para as eleições no cenário nacional? Bom, eu acho que será, determinante do poder de aglutinação de uma alternativa à polarização estabelecida, né? De um lado Bolsonaro, de outro lado Lula, PT. O União Brasil é um partido que já nasce grande, se transforma no maior partido com presença no Congresso Nacional, 82 deputados, o que significa também um maior tempo de televisão, e maior tempo de televisão é um recurso importante para que você possa se comunicar com o eleitor, levar mensagem, apresentar suas ideias, suas propostas. União Brasil tem hoje um pré-candidato, que é Luiz Henrique Mandetta, que foi ministro da Saúde e foi deputado federal, inclusive meu colega de partido, no Democratas atualmente. E terá força para estar no meio dessas articulações nacionais, buscando uma saída com relação à oferta de um projeto para o Brasil no pleito eleitoral de 2022. Agora, esse partido, ele conta na sua base, como o senhor disse, a maior bancada, né? Vai se tornar a maior bancada na Câmara Federal, conta na sua base com muitos deputados que foram da base de apoio ao presidente Bolsonaro. Existe um consenso de oposição ao presidente Bolsonaro no União Brasil? Eu diria que é o seguinte, que esses parlamentares que se elegeram muito nessa vibe e que nessa linha, eles tenderão a se desligar do partido. Aliás, muitos deles já anunciaram que estarão saindo do partido no decorrer dos próximos meses. Isso não deve enfraquecer a base?
Não, porque ao mesmo tempo que você tem parlamentares saindo do União Brasil, nós teremos um número bastante razoável de novos nomes que estarão ingressando dentro do partido. Você tem uma figura como, por exemplo, a ex-senadora Ana Amélia Lemos, que possivelmente poderá se filiar à União Brasil. Você tem o nome de Geraldo Alckmin, que foi governador de São Paulo, que está de saída do PSDB, que poderá se filiar no União Brasil. Então, vários nomes nacionais de quadros relevantes da política brasileira, eu creio que tomarão como destino o União Brasil. E isso garantirá ao nosso partido um protagonismo que será o de ser, se não o maior, um dos maiores, um dos 3 maiores partidos com representação no Parlamento Brasileiro a partir de 2023, tendo em vista o resultado eleitoral das eleições do próximo ano. Essa polarização toda que a gente vê e vem vendo, aliás, nos últimos anos, ela acaba pondo em xeque algo que é muito valioso para o Brasil, que é a democracia. E a democracia consiste no diálogo, consiste nas conversas, nos acordos. E muito se fala, especialmente nos apoiadores, principalmente nos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, no não diálogo. Porém, há também um sentimento que é legítimo da população, que se identifica com a ideologia de direita, mas que quer continuar sendo democrata, ou seja, parece que existe um conflito entre ser de direita e ser democrático, que é independentemente de qualquer partido. O senhor acha que a União Brasil ele vai conseguir abraçar esse sentimento da população que se identifica com a ideologia de direita sem afastar os princípios da democracia? Olha, Isley, eu diria o seguinte, que a lógica de posicionamento político à direita ou à esquerda, ela muitas vezes alcança vieses meio que autoritários, né? Os extremos, Os extremos. E eu acho que isso não é um predicado, se você analisar do ponto de vista histórico, da direita. É verdade. Se formos olhar para a história da humanidade, os grandes casos de ditaduras ocorreram muito mais no campo da esquerda, e Pol Pot no Camboja, Vietnã, China, União Soviética, Cuba, que ainda hoje é uma ditadura, a Venezuela agora com Maduro, onde a população morre de fome e empobrecida cada vez mais, um regime ditatorial, desumano em todos os aspectos. Então, eu acho que ser autoritário, ditatorial, para mim é algo inaceitável em qualquer que seja o campo do ponto de vista do pensamento político, de esquerda ou de direita. Eu sempre fui um liberal-democrata, em muitos aspectos uma pessoa mais aberta do ponto de vista de pensamento e às vezes até um pouco, pode-se dizer, caracterizado como mais conservador, que é um conceito que boa parte da sociedade, eu diria até a grande maioria, abraça. E é uma característica legítima. Legítima. Mas eu tenho como lógica e princípio o respeito ao contraditório, o respeito às diferenças, o respeito à liberdade das pessoas de pensarem diferentes. Então, são conceitos que estão, eu digo, presentes ao longo da minha vida. Eu fui de um partido e sou de um partido que nasceu para a viabilização da própria redemocratização no Brasil, o PFL, com Gustavo Krause, com Roberto Magalhães, com Priscila, que entrou um pouco depois, bem mais jovem do que eu, e militamos juntos. O partido mudou de nome, de PFL para Democratas, mas nós nunca mudamos de posição. Nós sempre fomos pessoas retas do ponto de vista de posicionamento político. Nós nunca nos entregamos ao poder para desfrutar das benesses de poder. Muito pelo contrário, pegamos os caminhos muitas vezes mais difíceis para reafirmar aquilo que nós acreditamos. Eu acredito numa sociedade que seja plural, que seja democrática, que tenha instituições que respeitem o interesse da população,
numa organização de poder que invista, sobretudo, em saúde pública de qualidade, educação transformadora, infraestrutura que permita os investimentos privados, que permitam liberdade econômica de organização, né? E combate à violência. Eu acho que uma sociedade que possa trilhar esse caminho, que é o que a maior parte do mundo ocidental trilhou, é o caminho que vai nos permitir transformar o Brasil num país que aspira o nível de desenvolvimento adequado, se transformando num país verdadeiramente desenvolvido, onde garanta equidade e oportunidade para todos. Importante, o diálogo sempre será importante na democracia, né? Obrigado. Mendonça Filho, muito obrigada por estar aqui com a gente. Um bom domingo e volte quando quiser, sempre que quiser. Obrigado, Isa. Um abraço para você e um abraço para todos que nos acompanharam nessa entrevista. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo domingo para você. A gente volta a se encontrar domingo que vem no Poder e Negócios, às 10 horas da manhã. Tchau, tchau.